Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Ontem nós lemos Apocalipse capítulo 4 e ao lermos eu falei aqui que o Apocalipse 4 e 5 faz parte de uma única perícope, um único texto. O capítulo 4 e 5 é a narrativa da abertura da história, das revelações que seguirão. Alguns especialistas em Apocalipse falam que as revelações de Apocalipse não necessariamente se tratam apenas das coisas que vão acontecer no futuro, no sentido do que a gente vive hoje. Talvez algumas coisas faziam parte da época dos apóstolos, até do próprio apóstolo João. Eu não sou especialista em Apocalipse, não sou especialista em escatologia. Eu não arrisco afirmar coisas que eu não sei. Mas certamente Apocalipse tem muitos aspectos que já se cumpriram ou que já estão se cumprindo, não necessariamente porque nesse ano de 2007 Jesus vai voltar. Tomara que ele volte, essa é a minha esperança. Mas quando a gente lê Apocalipse, pelo menos a maioria das igrejas, a maioria dos crentes, lê Apocalipse como se fosse assim: esse negócio vai demorar para acontecer, esse negócio é lá para frente. Outros que são mais ansiosos começam a ler Apocalipse e começam a tentar desvendar os mistérios, comparando, aí fala assim: a besta, já vi quem é a besta é Trump, né? Então a besta é o Papa Francisco, ou a besta é Pastor Sávio, ou seja, é uma besta mesmo, né? Mas não essa do Apocalipse. O fato é que a gente não tem que ter esse tipo de ansiedade, de tentar fazer essas conjecturas. Onde é que elas se cumprem? Qual é a figura humana que representa eles? Olha, se a gente conseguisse fazer isso de maneira bem acertada, não se cumpriria o que Jesus disse acerca da sua segunda vinda. E ele disse que ele viria como ladrão, quando ninguém esperasse. Ele chegaria repentinamente. Por isso, o que está escrito em Apocalipse não é para causar ansiedade, nem muito menos para a gente começar a fazer comparações com personagens da história, mas é para a gente tomar ciência de que a história está numa mão poderosa e que cada evento, até aqueles mais catastróficos, aqueles mais tenebrosos, até mesmo o surgimento do anticristo, o surgimento das bestas, mesmo isso estão debaixo da mão poderosa de Deus. Ele governa essas coisas. Apocalipse, portanto, é a revelação da história, e essa história sendo cada passo, cada momento sendo aberto, sendo conduzido por Jesus Cristo. E Jesus Cristo adquiriu esse direito ao morrer na cruz, quando ele foi exposto à ignomínia e ele venceu a morte. Então ele pegou o aguilhão que sepultava a humanidade e tomou domínio sobre tudo, e a partir disso ele assume a égide, assume a autoridade sobre toda a história para conduzi-la. Só que você precisa entender junto comigo que há um mistério oculto nesse processo. Efésios diz para nós que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? A gente sabe que há 2000 anos atrás Cristo foi morto. Então, que história é essa que antes da fundação do mundo já havia a cruz, já havia o Cristo crucificado? A história é que quando a gente lê Apocalipse e quando a gente entra na revelação do plano de Deus, a gente está entrando numa meta-história, ou seja, uma história que vai além dessa história cronos, dessa história cronológica que nós vivemos, eu e você vivemos. A história do plano de Deus, ela é uma história que entra no cronos, mas ela é maior do que o cronos. Ela se apropria dos fatores do tempo, mas ela está para além do tempo. Ela é eterna. É por isso que a gente pode dizer que as coisas, pelo menos em parte, que estão em Apocalipse, elas já se cumpriram até mesmo antes de haver história humana. E elas vão continuar se cumprindo na história humana. E elas se cumprirão no futuro na história humana. Ou seja, esse livro,
ele é muito mais complexo do que simplesmente a gente fazer algum nível de conjectura a respeito do futuro. Eu diria, e isso eu me arrisco a dizer, que o livro de Apocalipse é um livro extremamente devocional. É o livro do reino. É o livro onde eu e você, se ler com bastante atenção, se a gente ler com a mente hebraica, com a mente de pessoas que conhecem a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, como os hebreus caminharam atravessando o rio. Se a gente tiver um entendimento de um hebreu e caminhar pelo livro das revelações, a gente vai ficando pequenininho, diminuto, a gente vai se esvaziando. É um livro extremamente devocional. É a gente simplesmente se rendendo a cada passo da história, a um controle cósmico, a um Deus soberano, a um poder maior, e a gente não é nada nessa história, é como uma migalha, é como uma formiguinha, é como um cisco no meio do cosmos. Quem somos nós? Então a gente se rende, a gente se entrega, a gente se dedica e deixa que Deus tome conta. E deixa que a nossa história faça parte de um plano maior do que o que a gente consegue medir, imaginar, sonhar, aspirar. A gente simplesmente se dá, a gente simplesmente se entrega a uma coisa muito maior do que o que a gente consegue viver pelos nossos próprios ideais. Esse livro é fabuloso. Hoje, quando eu me acordei, eu li de novo Apocalipse. E li todo. Eu fui me apropriando desse negócio maravilhoso. A cada nova revelação. Quando a gente vê, de repente entra na história a besta. E a gente fica assim, tomado de pavor. Mas o Cristo, o Cordeiro que foi morto, cheio de autoridade, ele com o sopro da sua boca, com o seu poder, ele simplesmente arrasa. Quando a gente vê o mar revolto, se levantando contra a autoridade de Deus, o caos instalado pelo maligno, tentando fazer a história humana se perder, ele simplesmente equilibra tudo com um comando da sua voz. A gente então fica quieto e pensa, não tem nada que abale ele, não tem nada que consiga tirá-lo do seu trono, ele é fabuloso, esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu me rendo, pode fazer o que quiser comigo em 2017, Senhor. Eu estou aqui à tua disposição, eu estou aqui encantado pelo teu tamanho, Senhor, o que quiseres, eu sou teu. Eu quero chamar você, irmão, para entrar nessa jornada, saborear a presença de Deus com encantamento, com deslumbramento, com gosto no coração, com sabor de vida, com sabor de vitória. Provar e ver que o Senhor é bom, o Senhor é real, é dono, está aqui, já se assenhorou de nós, comprando-nos lá na cruz com um alto preço, o sangue do Deus vivo, do Filho de Deus, foi o nosso preço e agora somos dele. Amém, irmão? Você topa? É uma jornada só. Para todos nós. Ela é inclusiva, mas ela é exclusiva. Todos nós podemos participar. Mas ela é exclusiva. Só participam aqueles que de fato vivem ela. Portanto, quem quiser participar, pode participar. Mas só participa quem de fato quer. Buscar a Deus, buscar o seu domínio de todo o coração, como a única coisa. Deixa de buscar dinheiro, deixa de buscar poder, deixa de buscar prazer, deixa de buscar qualquer outra coisa nessa vida. Deixa, buscar apenas ao Senhor, ao seu poder, a sua glória, e assim começar a provar as coisas que vêm de lá, desse trono, entrando na história, na minha história, entrando por avenidas largas no meu coração, e me fazendo cada dia mais vitorioso, saindo como vitorioso para vencer, saindo
para, mesmo que esmagado, como um caniço quebrado, teu poder da ressurreição operando nos meus membros, me fazendo cheio de esperança, além do que a minha razão me consegue conduzir. Que coisa maravilhosa. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou, aleluia. O trono está lá. Ele está sentado. Ele reina, aleluia. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Por favor, participe comigo dessa leitura com bastante atenção. Eu vou pedir para a gente ler alguns versículos juntos, mas nos demais versículos eu vou ler só. Então você acompanha comigo, quando eu chamar você lê então junto comigo. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado num trono, um livro escrito. Esse livro estava escrito por dentro e por fora. Estava de todo selado com 7 selos. Alguns especialistas, e até a palavra grega aqui, o selo também podia ser uma espécie de anel que lacrava o livro. Versículo 2. Eu vi também um anjo forte. Ele não está sentado no trono. Ele apenas proclama em grande voz, gritando para o céu. Não é só para a terra, mas gritando para o céu. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E esse silêncio que a gente ouve aqui estava acontecendo no céu. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo conseguiam olhar para aquele livro. E eu, João, quando olhava isso, eu chorava muito. A história agora não tem quem mais assuma o controle dela. O livro da vida, o livro da história, ninguém mais abre. Tem um poder maior, está no acaso, é sob o governo de homens. Quem é que abre o livro? Quem é que governa a história? João está chorando. João viu o seu amigo Timóteo sendo morto a pancadas há poucos dias. João foi posto num tonel de óleo fervente, condenado à morte, mas não morreu. Agora ele está na ilha de Patmos. João viu o apóstolo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. João viu o apóstolo Paulo sendo decapitado. João via o poder do Império Romano destruindo vidas, pondo cristãos em estacas, pondo cristãos ao redor da cidade como se fossem tochas vivas sendo queimados para iluminar a cidade. João viu temeridades e mais temeridades, e de repente ele está no céu, um anjo forte grita: quem é que pode abrir o livro? Ninguém. E então o silêncio toma conta e João chora e diz: a história agora está no acaso, a história agora está nas mãos de qualquer um, não tem ninguém que consiga assumir o controle, não tem ninguém. Talvez você viva assim. Talvez você chegou aqui e viva dessa maneira, pensando que a história está na mão do acaso, ou na mão de qualquer um. Talvez você pense que a história do Brasil está na mão de Brasília. Você talvez esteja pensando que a sua história está na sua mão. E é para chorar, porque não tem salvação se estiver na nossa mão, ou se estiver na mão de Temer. É para chorar. Se estiver na mão de Moro, é para chorar. Não, eles não podem fazer diferença. Eles não têm autoridade. Tem um anjo muito forte e poderoso no céu que está bradando e dizendo: quem é que pode? Ninguém pode. É para chorar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. É para chorar. E João chora. E ele chora e chora muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem mesmo foi achado digno de olhar para ele. Todavia,
um dos anciãos, daqueles 24 anciãos que estão sentados no trono, ao redor do trono de Jesus, do trono de Deus, um deles me disse: não chore, João. Você não está vendo? Eis o leão da tribo de Judá, Jesus. A raiz de Davi, Jesus. Ele venceu para abrir o livro. Ele venceu. A história está nas mãos dele. Os selos estão nas mãos dele. Versículo 6. Então, João, eu vi, e no trono, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, que é o Evangelho, e entre os anciãos, que são as testemunhas, que estavam de pé, eu vi não um leão, eu vi um cordeiro, e eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que quer dizer o poder perfeito, a autoridade perfeita, bem como ele tinha 7 olhos, que quer dizer, ele via tudo, nada fugia ao seu olhar, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele vê tudo o que acontece na terra. Veio, pois, esse cordeiro como tendo sido morto, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que são o Evangelho, e os 24 anciãos, que são as testemunhas, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso. E esses incensos são as orações que eu e você fazemos em secreto. Não são as orações que fazemos em público. Preste bem atenção, irmão, porque isso é muito precioso. Porque o seu Pai que lhe vê em secreto, no jardim secreto, no lugar secreto, sem nenhuma dimensão e repercussão humana, sem que ninguém saiba o que você fala e clama e ora e coloca diante do Pai. O Pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. De alguma maneira, as suas orações estão fazendo parte da abertura dos selos da história, assim como as orações de todos os cristãos de todas as épocas fazem parte da abertura dos selos da história. Quando o Cordeiro pega o livro para abri-lo, então os anciãos pegam as suas taças com os incensos, que são as orações dos santos de todas as eras. As minhas, que são feitas lá no quarto, de joelhos, clamando aos céus e falando com Deus vivo, Ele que me vê em secreto, abre os selos da história, tendo as minhas orações sendo derramadas. Glória a Deus! Que poder é esse que está nas minhas mãos? Que autoridade é essa de eu poder participar da história com uma simples fala, uma evocação que acontece lá no meu quarto em secreto? Que poder é esse? Que privilégio é esse? Que dimensão é essa da minha espiritualidade que talvez eu esteja perdendo? Que talvez você esteja negligenciando e simplesmente você abre mão de participar da história maior. E está preocupado assistindo um Globo News. E está preocupado lendo o Estadão, lendo a Folha, lendo o Diário de Pernambuco, mas você não se preocupa em fazer parte da verdadeira história daquele que controla toda a história. E quando ele tomou o livro, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, a adoração, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, vamos lá, irmãos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Continuamos. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você entendeu o que você leu? O que foi que Jesus fez com você? Versículo 11. Agora João tem uma nova visão. Vi, não só vi, como ouvi também, uma voz que não era de uma única pessoa, mas era uma voz de muitos anjos que estavam ao redor do trono, estavam ao redor dos seres viventes, ao redor dos 24 tronos dos anciãos. O número dos que participavam desse coro de uma só voz era de milhões, era de milhares de milhares. Meu Deus, que coro gigante é esse que está participando da história? São aqueles que já venceram, são aqueles que já partiram. Meu Pai já está lá, Ele partiu desse mundo, já está lá, participando dessa história. Talvez seu ente querido, aquele que você sente falta, aquele que a sua lágrima ainda jorra da face quando você se lembra dele, está lá, está participando desse tempo glorioso. Estão lá, cantando, celebrando com vozes de milhares de anjos. Estão lá. E então diz, versículo 12: proclamando em grande voz. Vamos ler versículo 12 juntos. Digno que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, eu, João, ouvi que toda criatura, agora não são mais homens e anjos, mas a criação toda, toda criatura que há no céu, que há na terra, que há debaixo da terra, que está no caos, no mar do caos, e tudo que neles há, tudo em todas as áreas do cosmos, tudo que neles há, estava dizendo, leia comigo por favor: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A criação se rende. E esse é o desfecho da história. Antes mesmo que os selos sejam abertos e o livro seja aberto, a história já está ganhando o desfecho final. Isso aqui é um spoiler. A gente já sabe como vai ser o final. Tudo. Vê só. Os seres que vivem no céu, os seres que vivem na terra, os seres que vivem debaixo da terra, os seres que vivem no mar, mas tem mais. Diz, e tudo que neles há, ou seja, tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo que há debaixo da terra, tudo que há no mar, toda a criação de uma vez só. Isso me faz entender que o nosso sol, de quinta grandeza, que com sua energia poderosa tem sustentado a vida aqui, nessa terra, ele nesse dia vai clamar, rendendo-se e dizendo, tem um sol mais forte do que eu, tem um poder maior do que o meu, tem uma autoridade maior do que eu estou me rendendo a ele. Ele é digno, ele é Senhor da história. E então a gente lê o versículo 14 que diz assim para nós. Por favor, leia comigo. E os 4 seres viventes respondiam, vamos lá? Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém.
Vamos orar, irmãos. Pai, eu sei que o Senhor já nos abençoou muito com a Tua palavra. Pelo menos a mim, Senhor. Eu me rendo de novo diante do Teu trono, diante do Senhor, pedindo que abra-nos, por favor, faça um efatá. Abra de nós aqui, de todos nós, os ouvidos, os olhos, para que, como João, a nossa experiência seja maior. A gente consiga ter dimensões mais claras do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu senhorio, da Tua soberania, para que Deus, alguma coisa nova entre no nosso coração como esperança. Alguma coisa nova entre no nosso coração como força, como vigor, dando-nos mais do que simplesmente energia, dando-nos motivação emocional, motivação espiritual, motivação real para a vida, Deus. Faz isso, Senhor, mexe com o Teu povo, mexe comigo, assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Capítulo 4, então João está meio que extasiado, na hora que ele sobe ao céu pela porta que foi aberta para ele, em espírito, ele fica meio disperso e o anjo diz para ele assim, olha para lá. Então ele olha para o trono e quando ele olha para o trono, ele começa a narrar o que ele vê. São tantas coisas maravilhosas que ele não sabe descrevê-las. Ele está extasiado, mas de repente a história que ele vê como se fosse um quadro, ela se torna uma história viva. Não é apenas um cenário, é realidade, as coisas estão acontecendo, os fatos começam a tomar proporções diante dos olhos de João, e João agora está sendo mexido porque ele vê que a história do céu é real, não é ficção científica, não é uma fé esotérica, se trata da real fé. Há um céu, há uma eternidade, há uma glória indizível, há um poder absoluto. João está tomado por novas dimensões. Quando Paulo diz ao Senhor Deus, Pai, eu oro para que os meus irmãos que estão lá em Éfeso, para que os meus irmãos que estão lá em Filipos, para que os meus irmãos que estão lá em Tessalônica, eu oro, ó Deus, para que eles sejam tomados de toda a plenitude do Deus vivo, para que eles conheçam a grandeza do Teu amor e sejam tomados por toda a dimensão de Deus. É isso. É isso. Quando João acaba de ter essa experiência do Apocalipse, ele começa a escrever as suas cartas. E as cartas de João são ele dizendo o que vimos, o que ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram, mas o que as nossas mãos apalparam, concernentes ao verbo da vida. Oh, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos aprendido, é isso que passamos a revelar a vocês. O ano é 95. Jesus já morreu faz mais de 60 anos. Mas João está tendo experiência viva, real, de um Deus que se torna pessoal, que faz parte das nossas entranhas, que se movimenta como Deus vivo, que faz muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos, por todas as eternidades. Amém. Deus poderoso. Agora que João está lá, então ele escreve, como se ele estivesse falando de cenas. Ele diz, eu vi. Depois ele diz, eu vi de outra coisa. Depois ele diz, eu já vi outra coisa. Pelo menos 3 cenas. E a última, ele parece que não vê, ele ouve. Então ele diz, então eu vi. As 2 primeiras ele viu. A terceira ele viu e ouviu. A 4ª ele ouviu. Eu queria falar com você sobre isso. Veja como é que acontece. A primeira diz, o livro, ele estava escrito por dentro e por fora, e ele estava selado. E ninguém podia, ninguém continha, ninguém tinha nada com aquele livro que pudesse domá-lo. E ele chora. Sabe, eu quero que você pense, se você puder, quantos choros
já abrigou a sua vida. Quantas noites que você não dormiu por causa de insegurança a respeito da história. Lembro-me que quando eu era pastor, bem mais novo, quase que recém-formado, de repente o pastor mais experiente me chamou lá no gabinete dele e falou assim: olha, vou lhe dizer o que é que vai acontecer agora, os próximos passos. E ele estava falando sobre uma situação de uma determinada igreja, que não era aqui a Igreja das Graças. E ele começou a dizer: olha, o que vai acontecer assim, vai acontecer assado, vai substituir, vai agir, vai... E eu olhei para aquilo lá e falei assim: como é que o senhor sabe disso? E ele falou assim para mim: não, já está tudo resolvido. E eu falei para ele assim: mas como é que o senhor sabe disso? E ele falou: não, já está tudo resolvido. Eu disse: não pode estar resolvido. O senhor falou que as pessoas interessadas não participaram ainda. Como é que está tudo resolvido? Ele falou: não, porque eu já conversei com outras pessoas, já está tudo resolvido. Naquela hora, eu, pastor muito novo, ainda não conhecia aquela área meio escura das coisas eclesiásticas. Eu fui tomado de um pavor. E eu pensei: não. Esse tipo de política suja, não, não quero fazer parte disso. Lembro-me bem, eu voltei para casa, tomado de uma incredulidade, de uma perda emocional gigante. Eu morava no edifício Surubim, aqui na rua João de Barros. Lembro-me bem que naquela noite, quando eu cheguei, minha esposa já estava dormindo. Eu fui para debaixo da janela da sala. E eu fiquei ali debaixo da janela da sala, olhando por uma fresta da janela, a lua e as estrelas. Aquilo que eu podia ver. Durante a noite toda, até o sol raiar, as lágrimas escorriam do meu rosto. Eu pensando: não pode ser assim. Não pode ser assim, Deus. Como é que as coisas são assim? Eu não acredito, Deus. Decepcionado, profundamente decepcionado. Lembro-me bem de um momento que eu estava vivendo, onde eu estava sendo bastante difamado, mas bastante difamado. Tinham feito até uma espécie de... Não é Facebook, como é o nome daquele negócio que tinha antes do Facebook? É Orkut. Tinham feito uma página lá do Orkut para detonar em Fubá. E quando eu vi aqueles negócios com o ego inflado, como se eu tivesse alguma reputação a zelar, eu fui tomado, tragado por dores. Lembro-me bem que eu me deitei naquela sala, botei um colchão, fiquei deitado na sala, olhando para o teto, as lágrimas escorriam do rosto e eu dizia: por que isso, Deus? O que foi que eu fiz? A quem eu ofendi? Qual foi o mal que eu fiz? Eu não conseguia entender, só saía lágrimas e mais lágrimas do meu rosto. Lembro-me bem, quando estava lá nos Estados Unidos, a Igreja das Graças tinha me mandado para uma conferência como representante da Igreja das Graças, numa parceria que tínhamos com a Spanish River Church, que é uma igreja presbiteriana que tem lá na Flórida. Eu estava lá quando eu recebo um telefonema. O telefonema era do meu pai. Ele disse: Fubá, não se assuste, você não precisa voltar. Mas eu queria que você soubesse já da minha boca. Eu recebi o resultado do exame que eu fiz. Eu estou com leucemia. A leucemia é grave e o prognóstico é de pouco tempo de vida. Lembro-me bem que no telefone falei: pai, a gente vai orar, que é isso. Mas eu estava arrasado. Lembro muito bem que quando eu cheguei no hotel, eu só fazia chorar. E eu fiquei de joelhos diante do pai dizendo: eu não entendo, Deus. Eu não entendo, Deus. Quais são as suas lágrimas? Quais são as suas? Aquelas que lhe arrasaram na história.
Aquelas que fizeram você perder o chão e dizer, como assim? Quais foram aquelas que realmente lhe marcaram e disseram para você assim, não tem mais jeito? Quais foram as suas lágrimas? Eu posso dizer que elas são equivalentes a essas lágrimas de João. É de quando a gente olha para a história e diz assim, não pode ser assim, não pode ser assim. A história está na mão do acaso. A história está na mão do mais forte. A história está na mão do ímpio. A história está na mão de alguém que não tem dignidade para reger a história. Não pode ser assim. E choramos. E choramos, e choramos, e lamentamos, e falamos, como assim, Deus? Esse choro precisa acabar. Porque quando estamos chorando assim, é porque ainda não conhecemos aquele que tem um domínio sobre a história. Esse choro precisa acabar, e talvez hoje à noite seja o tempo de Deus introduzir no seu coração um elemento de fé, um elemento de esperança que você possa dizer para você mesmo, para a sua alma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera, alma, pois ainda o louvarei. Ele é o Deus vivo, o meu rei. Levanta-te, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda, igreja. O que estamos esperando? João chora, como eu chorei, e como você chora e chorou. Mas isso é falta de revelação sobre quem domina a história. De repente, um ancião fala assim para João, você não está vendo não? Você está cego, cara. João, acorda. Está vendo lá o leão? Você sabe, essa figura de leão é uma figura de autoridade, de poder. O céu está olhando para Jesus, e o céu está vendo a autoridade suprema, um leão. E João fica procurando o leão. Os olhos de João ainda são os olhos de alguém que está na terra. Lembra que ele foi levado ao céu em espírito, mas os pés dele ainda estão na terra. E ele fica procurando, cadê o leão? Cadê o leão? E de repente, então, a gente descobre, porque o texto diz que quando ele procurou, aqueles que o céu chamava de leão, às vistas de João, era um cordeiro como tendo sido morto. E era esse que tinha toda a autoridade. E quando se começa a cantar, o céu começa a cantar, quando o evangelho, que são os quatro seres celestiais e as 24 testemunhas, quando elas começam a cantar e a celebrar e a se prostrar, elas dizem, Ele é digno, Ele é digno, o leão, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, Ele é digno. E é nessa hora que João então passa a entender muito mais sobre o tamanho do seu Deus e a respeito do sofrimento humano. Irmãos, precisamos entender o que João entendeu naquele momento daquela visão. No reino de Deus, a grande dignidade nasce como fruto de ter passado pelo sofrimento em obediência e exaltação a Deus. Quando nós passamos pelo sofrimento como fruto de uma rebeldia nossa, ou da nossa carranquice, ou da nossa desobediência, nós estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado. E alguns sofrimentos que passamos são assim. São sofrimentos que temos por causa de besteira que fizemos, de burradas que nós cometemos. Lembro-me bem que quando ali, ainda jovem, antes de casar, namorando com Ju, de repente eu me encantei com uma moça que não era Ju.
E eu comecei a olhar para aquela moça e dizer, não é bonitinha, tal. Aí eu disse, bom, eu não vou ser desleal com Ju. Chamei Ju, a gente se sentou e falei para ela, Ju, é o seguinte, eu gosto de você, mas eu acho que eu estou gostando de outra moça também. O que é que você acha, irmã? Beleza? Se fosse mais moderno, aquele que namoro, né? Bem que dava, né? Para ter ali duas e tal. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu falei isso para a Ju, ela se levantou e falou assim, eu não vou dividir com ninguém. Está acabado o nosso namoro e foi-se embora. Eu passei 6 meses roendo o osso. Você pode dizer, bem merecido, seu caba safado. É ou não é? E se você disser isso, você está dizendo certo. Aquele sofrimento que eu vivi durante aqueles 6 meses, foi fruto da minha burrada. Mas aquele sofrimento que eu tive lá no edifício Surubim, olhando para o céu e para as estrelas, eu não tinha feito nada a respeito daquilo lá. E eu simplesmente chorava. A gente precisa entender uma coisa, que lá no céu, o padrão de dignidade não é medido pela santidade, porque a santidade será igual. Mas o padrão de dignidade será medido pela maneira como sofremos na terra. Se nós sofremos na terra como obediência a Deus e como exaltação a Deus, dizendo, tu és digno, Senhor, toma minha vida, faça o que quiseres. Isso significa ousadia, intrepidez para proclamar Cristo aqui na terra. Ser rejeitado por causa do nome de Cristo. Ser preterido por causa da sublimidade de Cristo. Isso é dignidade no céu. Isso é a moeda de dignidade do céu. Isso é o padrão de excelência do céu. E é por isso que o céu canta a dignidade do Cordeiro, dizendo, ele é digno porque ele foi morto. E com o seu sangue, ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua, raça e nação. E para o nosso Deus, os constituiu reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Aí eu preciso entender como João entendeu. Que naquele dia, alguma coisa calou fundo o coração de João. A recompensa que nos aguarda não é medíocre. Aqueles 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus são representações claras de onde eu me assentarei no céu. Porque com o sangue de Cristo, eu fui comprado para Deus. E eu fui constituído rei. E eu fui constituído sacerdote para Deus. Aleluia! Nós fomos constituídos através do Cordeiro como reino e sacerdotes. Aleluia! Não é medíocre. O que eu tenho preparado para mim lá naquele lugar não é medíocre. Eu posso ser um pastor pequeno e reconheço. Eu posso não ter competência, mas me esforço. Eu posso não alcançar graus e medidas humanos. Eu posso não ter os recursos que eu quero ter. Eu posso nunca conseguir ter a casa que eu ambiciono ter. Mas uma coisa eu já sei. Porque João viu. Eu já sei porque está revelado para mim. Deus me constituiu rei e sacerdote para Deus. Aleluia. Não é medíocre. Você acha que é medíocre? Agora, onde estão seus olhos? Está aperreado com o PIB do Brasil? É isso? Você está aperreado com se vai ou não vai conseguir pagar as contas até o final do mês? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso tem uma conta de aperreio. Para pessoas que vivem pela fé, isso tem uma conta de aperreio. Tem uma porcentagem. Que aquele momento que a gente olha, analisa e fala, não vou dar conta. É o aperreio.
Mas é nessa hora que a fé entra em operação e diz para você: quem está sentado no trono? Quem é o dono da história? Quem está por mim? Quem é verdadeiro nesse negócio? É nessa hora que a fé opera. Você vive por meio de quê? Pela fé? Ou você vive por meio do seu braço que não lhe alcança a vitória? É nessa hora que quando os nossos olhos são elevados ao céu, de repente a gente está olhando e vendo que somos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Quando passa isso, chega a terceira visão. Na terceira visão diz: eu vi e ouvi que a criação toda o céu todo estava proclamando, estava exaltando, e diz o que lá? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Veja só. Seres celestiais, os anjos, os anciãos, os que morreram, os que compõem a igreja vitoriosa lá no céu, eles estão celebrando o Cordeiro. O céu está em festa por causa de Jesus. E eles estão dizendo a dignidade do Cordeiro, estão celebrando essa coisa. E então eles começam a confessar algumas coisas a respeito de Jesus, que eu queria pedir para você começar a confessar. Talvez você precise começar a confessá-las no dia a dia. Eles dizem que Jesus, você pode repetir comigo? Ele é digno de receber o quê? Vamos lá. O poder. Vamos lá. Digno de receber o poder e a riqueza. Eu vou inserir uma palavra aqui para você ver se ela cabe, tá? É também digno de receber a nossa reclamação. Amém? É também digno de receber a nossa falta de compromisso. Amém? Também é digno de receber o nosso cansaço e marasmo espiritual. Amém? Também é digno de receber a nossa indiferença como igreja. Amém, irmão? Também é digno de receber a gente trocar o domingo do Senhor por outras coisas que a gente tem na nossa agenda pessoal. Amém, irmão? Também é digno de receber, vou nem dizer mais. Porque o que o céu diz que ele é digno de receber, é tudo que a gente tem nas mãos para dar. Mas é incrível que nós temos a tendência de dar a ele o que não temos nas mãos para dar. Nós damos a Deus as nossas reclamações. Eu estava fazendo um módulo lá em São Paulo e eu achei impressionante isso. O professor falou assim, a gente vai ter um momento de oração. Ele falou assim, quais são motivos de oração que vocês têm? Ele falou assim, preste atenção à frase. Quais são os motivos de oração que vocês têm? E então um aluno falou, eu queria que você orasse por uma senhora lá da igreja, está com câncer, pedir para Deus abençoá-la, tal. Aí o outro falou assim, eu queria que você orasse por uma questão econômica, tal. Outro, eu queria que orasse para que eu tivesse sabedoria espiritual para tomar uma decisão. E cada um foi. E o professor falou assim, não é incrível como só temos a pedir a Deus? Quando alguém diz quais são os motivos de oração, a gente não diz, queria me consagrar. Eu queria me consagrar ao Senhor. Quando alguém diz qual o motivo de oração, a gente não diz, eu queria adorar a Deus. Queria exaltar a sua majestade, o reconhecimento da sua grandiosidade. Quando alguém diz qual o motivo de oração, a gente não diz assim, eu queria na verdade era louvar, falar dos feitos do Senhor. Quando alguém diz qual o motivo de oração, a gente não diz, eu queria me arrepender, confessar os meus pecados. Ó Deus, trata comigo, eu estou sendo impiedoso, eu estou sendo ímpio, eu estou sendo contrário ao Senhor. Trata comigo, Deus, eu estou precisando de arrependimento. Não é impressionante, irmãos? Nossas reuniões de oração, elas quase sempre são
apresentando as nossas mãos vazias para Deus, cheias de pedidos, dizendo: Deus, faz alguma coisa que eu estou insatisfeito. Alô, estou falando com você? É assim com você ou não? Deus, eu estou apresentando ao Senhor, estou entregando ao Senhor a minha insatisfação, é o que eu não tenho que eu estou te entregando. Mas é impressionante que no céu, quando se vê a dignidade do Cordeiro, se entrega o que tem nas mãos. Seus recursos. Não se entrega o que você não tem. Você tem expertise, você tem capacidade, você tem história, você tem emprego, você tem uma reputação, você tem um nome, você tem uma família, você tem uma casa, você tem um carro, você tem dinheiro, você tem alguma coisa. Dá a Deus. Isso é o reino. E isso é buscar o reino. Juan Carlos Ortiz escreveu um livro chamado O Discípulo. E esse livro começa contando a história de uma experiência que ele viveu na igreja lá na Argentina. Diz que quando assumiu a igreja, o Espírito Santo botou no coração dele que o sermão precisaria ser sobre consagração pessoal. E o sermão que ele fez foi bem simples, mas a suma do sermão é: precisamos consagrar a Deus tudo o que temos. Tudo o que temos. Se você tem uma chave de casa, uma escritura de casa, entrega isso a Deus. Se você tem um documento de um carro, entrega isso a Deus. Se você tem algum recurso na poupança, entrega isso a Deus. Se você tem alguma reputação, entrega isso a Deus. Ou seja, o sermão era: entrega tudo a Deus, elencando as coisas que se tem. Primeiro sermão, a igreja ouviu e saiu. Segundo domingo, passou a semana ouvindo de Deus, prega o mesmo sermão. Ele falou: Deus, eu estou chegando na igreja. Se eu ficar repetindo sermão, os irmãos vão me mandar fora. Deus disse: repete o sermão, é isso que eu quero falar com a igreja. Ele chegou lá e falou: irmãos, olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou obedecer a Deus. O sermão é o mesmo, e repetiu o mesmo sermão. O mesmo sermão. Os irmãos ouviram, saíram, alguns começaram a se queixar do pastor, e outros começaram a pensar: rapaz, por que ele está repetindo? Terceiro domingo, Deus disse: fala a mesma coisa. Ele foi lá e falou a mesma coisa. 8 domingos consecutivos a igreja ouviu o mesmo sermão. Nesse processo, alguns irmãos deixaram de ir para a igreja. Disseram assim: esse pastor é um palhaço. O cara não prepara sermão e fica dizendo que é Deus que mandou. Mas outros começaram a ouvir e dizer: Deus parece que realmente está insistindo numa tecla. Eu preciso ser dele completo. No 8º domingo o livro diz, com uma narrativa pessoal, que houve um milagre. As pessoas da igreja se levantavam aos choros com profundo quebrantamento. E enquanto o sermão corria, já sabedores do que se diria na próxima frase, os irmãos se levantavam e colocavam na mesa, colocavam as escrituras das suas casas, as chaves dos seus carros, as suas competências, as suas patentes, os seus títulos, o que eles tinham, eles colocavam na mesa e diziam: toma Deus, é teu Senhor, é teu Senhor, é teu Senhor. Juan Carlos Ortiz diz que quando ele acaba o sermão, ele diz: irmãos, agora que entregamos tudo a Deus, e agora que reconhecemos publicamente que nada é nosso, tudo é de Deus, agora Deus quer que você pegue de volta e seja mordomo. Pega lá o seu título, pega lá sua casa, pega lá o seu carro, pega lá o seu patrimônio, pega lá a sua... E agora você sabe quem é o dono. Deixa de agir como se você fosse o dono. Deixa de se preocupar como se você fosse o dono. Trata, cuida e administra para Deus. É isso que está acontecendo no céu. O próprio céu está dizendo: tudo o que temos em mãos é teu, Jesus. Tudo o que temos em mãos é teu, Jesus. Agora eu quero perguntar para você: o que em 2017 você tem para Deus? O que em 2017 você tem para Deus?
Acabamos de ouvir o Paulo e a esposa sendo enviados lá para o Rio de Janeiro. Deus dispõe do jeito que Ele quer. Nós estamos sabendo que Mano e Rani estão indo para a primeira igreja. Deus dispõe do jeito que Ele quer. Eu quero saber você, irmão, o que é que você tem nas suas mãos em 2017 para Deus? O que é? Fala a verdade, irmão. Você está satisfeito com a vida medíocre espiritual? Fala a verdade, irmão. Você acha sinceramente que essa vidinha de vir para os domingos à igreja, ou de ficar falando a respeito de religião e falando a respeito de igreja, é isso que Deus objetivou a seu respeito, morrendo na cruz por você? Ou Deus quer muito, muito mais lhe usar para salgar essa terra? O seu trabalho, irmão, precisa conhecer Jesus. A sua casa e a sua família precisa conhecer Jesus. Se você não é um mordomo de Cristo, pode ter certeza que o reino que opera no seu coração é o seu reino e não de Deus. Então ele ouve, e a escuta que ele ouve é assim: então ouvi que toda criatura, e ele passa a descrever essa criatura, toda a criação estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, de novo seja o louvor, seja a glória. E aí ele fala o domínio. Eu quero só ressaltar isso. A criação está expectando, está desejosa, está buscando que os filhos de Deus se levantem para dominar a criação. Está escrito lá em Romanos capítulo 8. O domínio de Deus aqui na terra não será através das nuvens, não será através de governos humanos, não será através de instituições. O domínio de Deus aqui na terra será através de homens e mulheres que vivam de maneira íntegra e santa na presença de Deus. Pessoas que digam a Deus: Senhor, tudo que eu tenho é seu, agora o Senhor vai se revelar aqui na terra. Você teria coragem? Você teria coragem de dizer ao Senhor: a ti, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos? Entendendo que quando você diz seja o domínio, você está dizendo: domina sobre mim, para que eu seja um instrumento teu na terra. Você teria coragem de dizer isso para Deus? Senhor, domina sobre mim, domina as minhas emoções, por favor. Eu estou cansado de ser brabo. Eu estou cansado de ser assim, do jeito que eu sou. Domina. Eu estou cansado de ser pessoas que falam. Eu quero agir. Senhor, eu estou cansado de ser aquele que é o crítico, que analisa. Eu quero botar minha cabeça a prêmio. Domina, Senhor. Domina. Amém, irmão? Vem o segundo desafio que eu queria fazer à igreja. Se a gente tem um desafio de venha o teu reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu queria dizer para você que esse desafio repercute diretamente na sua vida, fazendo de você uma bênção na terra. Por isso, buscar o reino de Deus é começar a abençoar essa terra. Se você não está sendo bênção nessa terra, é porque você está buscando o seu próprio reino. Agora, por favor, me entenda que ser bênção não necessariamente é você usar os seus recursos para dar a pessoas. Dia 31, ontem, passei por um sinal e vi um senhor, pelas roupas que ele estava vestindo, pelas marcas que eu vi nas roupas, marcas internacionais, caras, eu imaginei que aquele senhor era um homem de recursos, muito bem vestido, com marcas muito caras nas suas roupas. Eu pensei, esse cara deve ter dinheiro. Ele estava com uma sacolinha branca, estava escrito na sacolinha, campanha do quilo, meio-dia, sol a pino, e aquele homem estava pedindo lá esmolas
para dar algum centro espiritual. Eu pensei, meu Deus, que sacrifício que esse homem está fazendo. Como ele acredita no que ele está fazendo. Eu quero que você não confunda o desafio que temos com esse desafio daquele senhor. O que ele estava fazendo é nobre, até uma certa medida. Mas não é isso. O desafio que estamos lançando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é você começar a colocar tudo que você tiver nas suas mãos, tudo que você já tem nas suas mãos, para abençoar essa terra. Para abençoar seu irmão da igreja, para abençoar a igreja, para abençoar o seu trabalho, para abençoar o Brasil. Nosso Brasil. Próximo sábado, 7:30 da manhã, vamos ter a primeira reunião de oração dos homens e das mulheres aqui da igreja. Eu queria convidar você para orar. Mas queria fazer um desafio. Quem quiser e puder. Vamos sexta-feira fazer jejum. Fazer um jejum pela nossa nação. Depois não venha me perguntar assim, pastor, se eu fizer só o jejum de 6 da noite até 6 da manhã, está valendo? Bom, pastor, se eu fizer só o jejum que for do café da manhã, pode ser. Irmão, olha, eu não sei como é que vai ser o seu jejum. Também não venha me perguntar, eu fiz o jejum de internet, eu fiz o jejum de televisão, eu fiz o jejum de conversa no celular. Bom, eu estou falando de jejum de fome, tá? De não comer. Estou falando de você dizer assim, Deus, eu estou me esvaziando. Eu quero me entregar. Eu quero me consagrar. Estou chamando você para se integrar nos ministérios da igreja. Nós temos aqui o ministério do departamento infantil. O departamento infantil da tarde dessa igreja. Tem muito pouca gente trabalhando, mas tem uma demanda imensa. Departamento infantil da manhã. Sopão, segundo mandamento. O ministério de grupos pequenos precisa de casas para os grupos pequenos. E também precisa de pessoas para serem líderes dos grupos pequenos. Mas para ser líder de grupo pequeno tem que andar no discipulado pelo menos 3 anos caminhando conosco. Estou chamando você e desafiando você a dizer, Senhor, pode me usar, me gastar, pode gastar o meu bolso, pode gastar meus recursos emocionais, pode gastar minha força, minha vitalidade, pode gastar minha competência. Eu tenho razões, eu tenho entendimento, me gasta, Senhor, me gasta. Quero convidar você a dizer, Senhor, vou te buscar o teu reino em primeiro lugar. E ao buscar, você serve. Você se torna servo. Você se integra humildemente para ser capacho. Não é capacho do pastor. Porque se tem um capacho dentro da igreja, tem que ser o pastor. Estou falando de mim. Se tem que ser alguém onde todo mundo pisa, tem que ser eu. Mas quem quiser servir, tem que virar capacho também. Não dono, mas capacho, servo. Estou chamando você para sair do seu patamar, para sair da sua reputação, para sair da sua própria logística, para sair das suas próprias motivações, para olhando o trono de Deus, para olhando para aquele que abre a história, você se render e dizer, Senhor, eis-me aqui, venha ao teu reino, domina sobre mim, faz a tua vontade, eu quero te servir de verdade, ó Deus. Porque esse negócio de dizer buscar o reino de Deus sem servir de coração, é mentira. Não acontece. Quero convidar você, irmão, para esse desafio. Se é o seu caso, queria chamar você para orar. Se for o seu caso, queria convidar você para orar. E se você pode dizer, sim, Senhor, eu ouço o desafio, eu aceito o desafio,
Eu quero isso na minha vida. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar, mas eu queria convidar você a se integrar. Fique de pé, mas mais do que ficar de pé, você sabe que tem agora um caminho para fazer. Se integrar, se dispor humildemente a servir em qualquer área que Deus queira mandar, queira colocar você. Amém. Amém. Eu estou vendo quase a igreja toda em pé. Você não precisa se constranger e ficar de pé. Se você não quiser, fica sentado, está na bênção. Talvez você nem possa ficar em pé, então também está na bênção. Deus sabe. Deus sabe. Ó Deus, nos pomos de pé para dizer ao Senhor que a nossa vida não é para ser servida, mas é para servir. Nos pomos de pé para dizer ao Senhor que estamos prontos para o movimento. Nós não estamos sentados esperando a coisa chegar, mas estamos em pé dizendo para o Senhor onde é que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer? Estamos à disposição. Estamos de pé, Senhor, para ter uma atitude, para dizer para o Senhor que alguma coisa nova precisa acontecer na nossa vida. Estamos de pé, Deus, para dizer ao Senhor que é verdade. A gente entende que o Senhor domina. A gente entende que a história está nas tuas mãos. Que mesmo quando a história parece que se perdeu e a gente chora, que o Senhor é o dono dela, estamos de pé para confirmar que nós queremos buscar o teu reino, o teu domínio sobre todas as outras coisas, ó Deus. Agora reconhecemos humildemente, Deus, que não temos nem força, nem capacidade para viver essa jornada. Mas o teu Espírito, que diz o texto lá, que ele sai com perfeição, com 7 chifres para ocupar esses espaços na terra. Nós queremos esse Espírito ardendo e inflamando a nossa alma, ó Deus. Leva-nos à vida devocional profunda, ó Deus. Leva-nos a buscar o Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Leva-nos a, de fato, te amar, ó Deus. A te querer profundamente na nossa alma. Leva-nos ao lugar secreto. Ao lugar onde falamos contigo claramente, desnudados. Colocamos a nossa alma aberta. Senhor, sem segredos. Colocamos a nossa iniquidade. Colocamos a nossa alegria, as nossas vitórias, o nosso desassossego. Colocamos tudo diante de ti. Leva-nos, Senhor, de volta ao lugar de intimidade contigo, ó Deus. Traz-nos o calor, o fogo do Espírito queimando dentro de nós, porque de ti vem tanto querer como efetuar. Ó Deus, precisamos de ti, Senhor, e nós clamamos no nome de Jesus. Amém, amém.